que ingressaram após a vigência do RPC. A gente já sabe que tem os dois vínculos. Lá na frente vai ter o benefício do RPPS, ou com a última remuneração, ou com a média das remunerações, mas limitado ao teto do regime geral, 7.507, e vai ter o benefício da CEPRAVICOM, já que passou a vida toda contribuindo para a CEPRAVICOM com a contrapartida patronal, e essa renda, né, o benefício é uma renda calculada com base no seu saldo individual acumulado. Então, muda um pouquinho a forma e o entendimento da Previdência, e isso é importante que vocês já conheçam desde já. Então, para fixar, temos aqui um quadro, aqui o valor da renda e aqui os tipos de regime. A parte de baixo aqui é cobertura do RPPS, gerido pela Seraprev, que é justamente o regime de previdência básica, né, que é compulsório, você tem que contribuir obrigatoriamente. E a parte de cima da remuneração, que ultrapassar o teto do regime geral, é de caráter facultativo, é o regime de previdência complementar, que é gerido pela CEPRAVICOM. E aqui existe a inscrição automática, justamente para, no momento da chegada do novo servidor, o Estado já garantir toda a cobertura previdenciária em relação à remuneração dele toda. Esse recurso fica em conta individual, o recurso do RPPS é em conta coletiva, né? Há limitação por lei, e como a gente ouve muito falar, pode ter déficit a ser coberto pelo Tesouro, né? E depois da reforma 103, passou a existir uma possibilidade, inclusive os servidores também serem chamados a cobrir eventual déficit. Então, são funcionamentos bem diferentes, que é importante que, com o tempo, os senhores e senhoras passem a conhecer melhor. Então, em relação à CEPRAVICOM, é uma entidade fechada de previdência complementar, é a gestora do regime de previdência complementar, tem as leis federais 108 e 109, que são de 2001, então isso aí já muda bastante, que não é mais um órgão dentro do Poder Executivo, na realidade é patrocinada pelo Poder Executivo. A obrigação do Estado, de todos os seus patrocinadores, é a contribuição de patrocinador na conta do participante, e essa entidade opera recursos individuais dos servidores que são participantes da CEPRAVICOM. A contabilidade e o plano de contas são específicos da entidade, não é a contabilidade pública, não é o plano de contas dos patrocinadores, nem dos poderes estaduais, nem do Ministério Público, Tribunal de Contas e a Defensoria, e dando a informação, a CEPRAVICOM é uma solução de previdência complementar para o Estado como um todo, tanto os servidores estaduais como os servidores dos municípios cearenses. Fortaleza, Caucaí, todos esses demais municípios já estão com convênio de adesão com a CEPRAVICOM. Os demais municípios também aprovaram as suas leis de RPC, mas ainda não fizeram convênio de adesão com a CEPRAVICOM, porque não teve ingresso ainda de servidores municipais ganhando acima do teto do regime geral, que é 7.507. Então, a cobertura deles, por enquanto, ainda está só lá no RPPS local. Os conselheiros deliberativos e fiscais da CEPRAVICOM são escolhidos dentre servidores participantes, só pode ser conselheiro da CEPRAVICOM se for participante, se estiver colocando dinheiro na entidade, e onde a metade dos conselheiros são indicados pelos patrocinadores, dentre esses participantes, e a outra metade são eleitos, né? A gente tem hoje um desembargador do TJ como conselheiro fiscal, uma magistrada também como a sua suplente lá no Conselho Fiscal, servidores do TCE, e depois, com o tempo, vocês vão ver mais como essa governança da CEPRAVICOM, que é bem peculiar e aplicável às entidades fechadas de previdência complementar. A diretoria executiva é escolhida por processo seletivo determinado pelo Conselho Deliberativo, e todos esses diretores e conselheiros devem obrigatoriamente ser habilitados conforme os critérios estabelecidos pela Previc. Um exemplo é a certificação profissional, previamente habilitados para poder exercer o seu trabalho em uma entidade fechada de previdência complementar, como é o caso da CEPRAVICOM. Então, a gente já nota, né, esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de esclarecer, e é isso que a gente vem trabalhando dentro do Estado, que a CEPRAVICOM é diferente de todos os órgãos existentes nos patrocinadores, justamente por ser uma entidade fechada de previdência complementar, e tem as suas regras próprias. E essas regras próprias vêm do Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC, e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar é quem fiscaliza essas entidades se estão cumprindo todas as normas do CNPC, do Conselho Monetário Nacional, e todas as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à Previdência Complementar. Finalizando as informações em relação à CEPRAVICOM, como a gente viu, ela é multipatrocinada, tem todos os poderes estaduais, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Defensoria,
temos todos esses municípios aqui do estado do Ceará, como a gente já mostrou, e ainda há um interesse das empresas públicas, sociedade de economia mista, para os seus empregados, também a CEPREVICOM ser a Previdência Complementar, porque hoje, quem é empregado público contribui para o INSS e se aposenta só no máximo até R$ 7.507 lá no INSS. Então, a CEPREVICOM também surge como uma solução para essa demanda que existe aqui no estado do Ceará. SEGAI, CIP, COGÉ, IPES e ADES são exemplos que já procuraram a CEPREVICOM, e a gente está caminhando nesse sentido. Em relação à inscrição automática prevista em lei, que é o que vai justamente já acontecer com os senhores e senhoras, o que é que prevê a Lei Complementar 123, lá de 2013, no artigo 28, parágrafo 4º, incisos 1 e 2, né, para ingressos a contar de 1º de agosto. Todos os servidores que serão automaticamente inscritos no respectivo plano de previdência complementar a partir da data de exercício do cargo público, desde que perceba remuneração de contribuição acima do limite fixado para os benefícios do regime geral. Então, todo servidor que ingressar no Estado e ganhar acima de 7.507, ele tem o RPPS limitado lá, com a administração da Ceará-Prev, e como está limitado, surge a Previdência Complementar para garantir justamente a complementação dessa cobertura. E como é que funciona isso? O inciso 1, a ação do Estado de qualificar esse segurado no regime próprio, se ele é limitado ou não, e se ele for limitado, o Estado, né, comunica a CEPREVICOM para que a CEPREVICOM dê a cobertura de previdência complementar a esse novo servidor. Então, é uma garantia previdenciária apontada a data do efetivo exercício no cargo público, depende da qualificação do servidor enquanto novo segurado do RPPS, e respondendo duas perguntas, o RPPS é limitado? Sim. A remuneração é acima de 7.507? Sim. Então, nesse caso, surge a cobertura da Previdência Complementar através da inscrição automática. Então, bem resumidamente, tentando ser mais didático possível, isso é que é a inscrição automática, e a base de contribuição para a Previdência Complementar, como a gente já aprendeu, é a parcela de remuneração que excede o teto do RPPS, que no caso é lá o 7.507, né, que ele pega emprestado o teto do regime geral. E há uma garantia da maior proteção previdenciária ao servidor diante da limitação do RPPS com a instituição da inscrição automática? Sim, porque se a remuneração inicial for maior do que a cobertura ofertada, automaticamente surge a previdência complementar, como a gente já falou. E a cobertura previdenciária, a contribuição máxima do patrocinador é efetivada? Sim, porque o patrocinador, ele, no máximo, acompanha o participante até 8,5. Então, na legislação do Estado, aprovada na Assembleia, não, se vai ter a inscrição automática, então já coloca o Estado colocando o máximo que ele pode, que é 8,5 na conta do participante. Depois vocês vão ver que o participante pode reduzir essa contribuição ou aumentar, mas se ele reduzir, o patrocinador também reduz. Tem que avaliar se isso é interessante ou não, realmente, que você vai estar abdicando da contribuição máxima do patrocinador, e se você aumentar a sua contribuição, o patrocinador, no máximo, ele fica na contribuição de 8,5. Então, a CEPREVICOM e a Ceará-Prev são entidades distintas, né? Só fixando mais uma vez e dando a informação para vocês. A Previdência do Servidor Civil do Estado do Ceará, no regime próprio, é o nosso RPPS, ele tem um nome de SUPSEC, Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará. Está aqui a legislação que fundamenta, gerida pela Ceará-Prev. E o regime de previdência complementar, também com a 123, capítulo 2, a Lei 185 foi que criou a CEPREVICOM. A CEPREVICOM é recente, começou a operar em janeiro de 2021, efetivamente, após as aprovações lá na Previc, e a gente tem a CEPREVICOM. Então, qualquer matéria que vocês queiram tratar de previdência complementar, não é direcionar a Ceará-Prev, é direcionar a CEPREVICOM. E é um pouco exaustivo essa nossa fala, alguém pode estar achando, mas é porque a gente tem que criar essa cultura, Ceará-Prev, Ceará-Previcom, CE-Previcom, SUPSEC, são tantas siglas que é importante a gente cada vez mais ir fixando esses conceitos. E aí o que interessa mais para a gente agora, salvo até com uma dica do próprio Paulo Marcelo, é a gente mostrar alguns exemplos numéricos. RPPS, RPC, como é que fica inicialmente o contra-cheque desse servidor? Primeiro, a gente deu um enfoque aqui como se tivesse no início de carreira, e um servidor somente com RPPS. Como é o contra-cheque de um servidor hoje que ganha em torno de 11.575, e o vínculo dele é somente com o RPPS, né, aqueles que ingressaram antes de agosto de 2021. A remuneração de contribuição, 11.575,
como a gente já aprendeu, a contribuição do ativo, do segurado, é 14% sobre o total da remuneração de contribuição, dá 1.620. Temos a estimativa do imposto de renda na fonte, sem dependentes, aqui nesse exemplo, 1.800, então receberia um líquido de R$ 8.102 no contra-cheque desse servidor, nesse nosso exemplo. E o servidor que ingressa a contar de agosto de 2021, o que é que muda no contra-cheque dele? A remuneração de contribuição é a mesma, aqui, 11.575. Como a gente viu, a contribuição ao RPPS é 14%, mas só até o teto do regime geral. Então, é 14% sobre 7.507, dá 1.051, passa a contribuir no vínculo com a Previdência Complementar 8,5% sobre a parcela de cima, acima ao teto, dá 345, a contribuição total para a Previdência, 1.396, o imposto de renda aumenta um pouquinho, porque a contribuição previdenciária que deduz o imposto de renda diminuiu, então se a contribuição diminuiu, aumenta um pouquinho o imposto de renda. Mas o líquido estimado com base nessas rubricas daria 8.264. Isso aqui dá R$ 162 a mais no líquido, que no ano, multiplicando por 13, dá R$ 2.108 nesse cenário. Então, o servidor que entrou a contar de 1 de agosto de 2021, ele tem um líquido maior na sua remuneração. E o que acontece mais lá para o final da carreira? A gente admitindo aqui que seria 2 vezes o salário inicial, aqui então seria 23.150. Aquele servidor que entrou antes e que tem só o RPPS, o contra-cheque dele é 23, a contribuição 14% sobre tudo, mais o imposto de renda, então ele recebe líquido 15.319. Já o servidor que tem o RPPS mais o RPC, a mesma remuneração de contribuição, o 14% até o teto, 1.500, 8,5% sobre a parte de cima do teto, né, de 7.000 até 23.000, 1.329, dá uma contribuição total de 2.380, com um imposto de renda de 4.826, líquido 15.942. Isso implica um líquido a maior de 623, que multiplicando por 13 dá R$ 8.108. Então, a realidade do contra-cheque dos servidores muda, é importante que vocês conheçam, mas é importante não ver só a questão do curto prazo. Isso aqui é uma ótica de curto prazo que acontece no meu contra-cheque.